João capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Nicodemos o texto diz que era um dos principais dos judeus. Ele era um líder, era um fariseu, era um líder desse grupo, e o fariseu era uma seita dos judeus que tinha a característica de ter a vida mais rígida. Eles eram os mais rígidos com relação ao cumprimento da lei. E se Nicodemos era um dos principais dessa seita, ele era um homem extremamente importante. Provavelmente era um homem mais velho, um homem rico, um homem de uma conduta ilibada, um homem que talvez fosse conhecido por ser uma pessoa que cumpria os mandamentos, que vivia uma vida de acordo com a palavra de Deus. E o fato dele se dirigir até Jesus, de chegar a Jesus e chamá-lo de Rabi. Rabi era um título muito importante que era dado para alguém. Era como se você dissesse, meu grande mestre. Você estava reconhecendo naquela pessoa uma autoridade muito grande. Nicodemos provavelmente era mais velho que Jesus. Jesus era considerado um jovem com 30 anos, né, começando a sua vida adulta, de certa forma. E esse Nicodemos, embora fosse uma pessoa, um dos principais dos fariseus, dos judeus, ele considera Jesus como um rabi, um grande mestre. E quando ele chega até Jesus, ele começa falando: Jesus, eu sei que o Senhor é um grande mestre e Deus está com você, porque ninguém poderia fazer as obras que o Senhor faz se Deus não estivesse com você. E Jesus imediatamente parece que corta o assunto e dá uma resposta para ele que parece não fazer muito sentido. Ele diz assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer para esse homem? Lá em casa a gente tem uma expressão que a gente diz assim: não me venha com churumelas. A gente costuma dizer lá em casa: não me venha com churumelas, não vem tentar me convencer com as coisas, não. E parece que Jesus estava dizendo a mesma coisa para esse Nicodemos. Ô Nicodemos, não me venha com churumelas, não vem tentar me convencer de alguma coisa, não. Não vem tentar conseguir alguma coisa de mim do seu jeito, não, porque não vai rolar. Jesus fala para um homem que era o ícone daquela sociedade, um homem adulto, maduro, reconhecido, provavelmente rico, de boa fama, e fala para ele o seguinte: olha, tudo que você tem não vale nada. Para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã. Nicodemos era o exemplo daquilo que todo mundo hoje talvez dissesse que seria uma boa pessoa. Mas isso não foi suficiente para ele ganhar pontos com Jesus. Jesus chegou para ele e falou assim: não tem papo, você tem que nascer de novo. Agora, pensa no processo de nascimento. E foi o que Nicodemos ficou pensando: como assim, Senhor, vou nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe de novo? E Jesus está querendo dizer o seguinte para ele: olha, o fato de você ter que nascer de novo significa que tudo que você conquistou não vale nada. Porque nascer de novo não tem nada a ver com a gente, concorda? Quem aqui escolheu quando ia nascer? Quem aqui escolheu de que pais
você iria nascer? Ninguém. Quem aqui fez força para nascer? Vou nascer agora. Ninguém. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi nos dado. Não existe mérito nenhum em nós por termos nascido. Tudo tem a ver com aquele que nos gerou. Com a nossa mãe, que deu a vida a nós, que provavelmente sofreu as dores do parto para que a gente pudesse nascer. Então, tudo que Nicodemos conquistou ao longo da sua vida, toda a sua fama, toda a sua reputação, todas as obras que ele havia feito, toda a lei que ele havia cumprido, todo o dinheiro que ele havia ganho, nada disso conquistou para ele o direito de entrar no reino dos céus. Mas Jesus fala para ele que ele precisava nascer de novo, ou seja, ele precisava voltar a ser completamente limpo de qualquer contaminação que ele pudesse ter. Não era nada dele mais. Todo o mérito para que ele entrasse no reino de Deus dependia de alguém além dele, não dele. E é isso que Jesus está falando para ele. Olha, Nicodemos, se você quer entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa abrir mão daquilo que você conquistou com o seu próprio braço. E se Nicodemos, que era um cara tão cheio de qualidades, tantas coisas boas a respeito dele, precisava nascer de novo, isso nos garante o seguinte: cada um de nós tem a mesma oportunidade. A mesma oportunidade. Não importa o momento em que a gente esteja, tudo que nós precisamos é que o Senhor nos leve até um novo nascimento com Ele. E eu queria ler com você um texto que está lá em João 1:12. Vou ler a partir do verso 10. João capítulo 1, verso 10 em diante. Diz assim: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, aqueles que creem no nome de Jesus, a esses Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E o que significa crer no nome de Jesus? E aqui o apóstolo João explica isso para a gente. Ele diz assim: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, receber a Jesus significa crer no seu nome. O nome de Jesus significa literalmente salvação. Então, crer em Jesus, receber a Jesus significa crer que Ele é a salvação da minha vida. É que é Ele que vai me levar para o reino de Deus. Não são as minhas obras, não é o meu esforço, não é a minha capacidade, não é o quanto de lei que eu cumpro, não é o quanto de bonzinho eu sou, não é fazer um peso das minhas boas obras e dos meus pecados para ver se as minhas obras são mais importantes do que os meus pecados para que eu possa então entrar no reino de Deus. Não. É reconhecer que a minha vida e a minha salvação estão no fato de que Jesus me alcançou e me salvou. E tornar-se filho de Deus nos leva a pensar em algumas características e algumas coisas que o fato de nos tornarmos filho tem a ver com a nossa vida. Veja que Deus se revela na palavra de Deus de várias maneiras. Deus é revelado como Rei, Deus é revelado como Senhor, Deus é revelado como Pastor, Deus é revelado muitas vezes como marido. Mas por que Deus também é revelado como Pai? Porque Pai tem uma característica que nenhuma das outras revelações tem.
Você nunca vai deixar de ser pai. Não existe ex-pai. Existe ex-marido, mas não existe ex-pai. Você pode trocar de emprego, você pode trocar de chefe, mas você não troca de pai. Pai vai ser sempre pai. Pai decidiu ter um filho. Pai assume o cuidado com o seu filho. Quando você está no cuidado do seu pai, é aquele que te alimenta, aquele que te corrige, aquele que te ama, aquele que te dá conforto, aquele que te mostra de onde você veio. Então, a paternidade que Deus está nos dando nos garante sabermos de onde nós viemos, qual é a nossa história, por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, qual é a nossa cultura, a cultura da nossa vida. Quem somos nós? Isso é identificado pela paternidade que o Senhor nos dá. No momento em que nós fomos enxertados na família de Deus, nós recebemos, então, um nome do nosso Pai. E isso muda toda a nossa história. Quando uma pessoa era adotada numa família, imediatamente, qualquer dívida que aquela pessoa tivesse era assumida pela família que estava adotando aquela pessoa. Portanto, aquela pessoa não tinha mais dívidas. Todas as suas pendências antigas foram transferidas para a família que estava assumindo aquela pessoa. O seu nome passava a ser o nome daquela família. Toda a sua história tinha, então, a partir de agora, com aquela família. Imediatamente no momento em que você era colocado, enxertado naquela família, você tinha direito a tudo aquilo que aquela família tinha de recursos, de bens. Você era imediatamente, fazia parte, legalmente você já fazia parte daquela família. É claro que o processo de adaptação ia tornar aquela pessoa com os mesmos trejeitos, com as mesmas qualidades, com as mesmas características, é um processo. Cada família tem o seu jeitão, não é assim? Toda família tem o seu linguajar específico, tem o seu gosto particular, tem a maneira de lidar com as questões. E isso a gente vai adquirindo à medida que a gente vai se convivendo, vai crescendo, vai experimentando, vai convivendo com aquela família, a gente vai adquirindo aquelas características. Mas, legalmente, no momento em que você é adotado, você faz parte daquela família. Então, quando o apóstolo João fala que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos transformados, fomos enxertados na família de Deus no momento em que cremos no poder do nome de Jesus. Então nós recebemos uma história, recebemos uma paternidade, uma identidade. Também recebemos uma maneira de viver. No momento em que somos enxertados nessa família, nós passamos então a viver debaixo de um novo conjunto de regras, de um novo conjunto de comportamentos que definem como aquela família se comporta, vive, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, quais são as regras que regem a maneira daquela família viver e lidar com as condições do dia a dia. Isso acontece conosco também. Quando nós estamos aqui em família, nós estamos trocando as experiências, estamos aprendendo a nos relacionarmos, aprendendo a honrar o nome do nosso Pai. Nós somos representantes dessa família. Onde quer que a gente vá, a gente representa o nome do nosso Pai. Isso nos dá a identidade que nós somos. E não só isso. A paternidade também nos mostra para onde nós vamos. Aonde é o nosso lugar seguro? Para onde essa família está caminhando? Quais são os valores, os princípios que norteiam as características dessa família? Os nossos valores, gente, são valores celestiais. Os nossos princípios são princípios eternos. Nós estamos caminhando para a eternidade com o nosso Pai. Na casa do nosso Pai, existe alegria, existe abundância, existe riquezas.
E nós precisamos começar a desfrutar desses valores que o nosso Pai colocou à nossa disposição. Nós precisamos entender que nós fazemos parte dessa família e viver como filhos dessa família mesmo. Precisamos acrescentar esses valores para a nossa vida. Nós precisamos nos lembrar como é a história da nossa família. Precisamos entender como o Senhor quer que a gente viva e represente o nome dEle aqui na terra. Muitas vezes a gente vive sem desfrutar daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Porque nós não entendemos o papel que nós temos dentro da família do Senhor. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, Ele não fala assim, quando vocês orarem, vocês vão falar assim, ó Senhor grandioso, ó Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, ó Rei eterno. Não, Ele fala, Pai nosso. Quando a gente entende que nós temos um Pai, que nós nos relacionamos com um Pai, que nós temos alguém a quem nós podemos clamar, um Deus que cuida da nossa vida, que se preocupa com a nossa vida, com as nossas necessidades, que nos ama, que conhece o nosso interior, que experimentou tudo aquilo que nós podemos passar de dificuldade, de tristezas, de dores, e se identifica conosco através de Jesus, nós podemos clamar a um Deus que nos ouve, nos responde. O Senhor tem nos dado um relacionamento com Deus diferente do que as pessoas experimentam. Nós temos um Deus que é Pai, gente. Muitas pessoas falam assim, não, Deus é Pai. Deus é Pai, eu também sou filho de Deus. Mas falam isso da boca para fora porque sabem que não podem ter esse tipo de relacionamento com Deus que é santo. Quem pode ter esse tipo de relacionamento com Deus, gente? Aqueles que creem em Jesus. Aqueles que entenderam que são colocados dentro da família do Senhor, não pelos seus méritos, não pela sua força, mas pela graça de Jesus. E isso faz toda a diferença. Porque se a gente não tem essa noção, a gente vai ficar tentando agradar a um Deus que muitas vezes a gente tem como um Deus bravo, um Deus que está tentando, está de olho na gente para ver se vai pegar a gente na esquina, de calça curta, vendo se a gente está fazendo alguma coisa errada para trazer algum tipo de punição. Não é esse o Deus que a gente conhece. O nosso Deus é um Deus que nos ama, um Deus que é Pai. Um Deus que é Pai é um Deus que corrige também, que é justo, mas que nos trata não nos trata segundo os nossos pecados, mas nos trata segundo a sua graça e os méritos de Jesus. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor nos deu um espírito que nos faz clamar Abba, Pai. Lá em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. A gente viver como filho significa que nós temos a herança de Deus à nossa disposição. E a herança aqui não é só bens, não é só dinheiro, não é só poder, mas é a filiação. É o fato de que nós somos alguém que está dentro da família do Senhor. Está guardado, estamos selados pelo Senhor. Nós vivemos nessa autoridade, gente. Você tem noção do que é isso? Qual é a posição que nós temos diante de Deus? O Senhor olha para nós como seus filhos, que nos recebe em qualquer momento que a gente precisar clamar para o nosso Pai, Ele está pronto a nos ouvir, pronto a nos atender, de braços abertos para nos receber. Quando a gente não entende que nós fomos feitos filhos do Senhor, a gente se aproxima com medo, preocupado, pensando assim, será que Deus vai me ouvir agora? Não sei, porque eu pequei, eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo de errado. Eu acho que eu ainda preciso consertar isso para que Deus possa me ouvir, possa me abençoar. Mas quando a gente entende que nós somos filhos,
que o Senhor está de braços abertos para nós, a gente pode se achegar com Ele com, com ousadia, com intrepidez, sabendo que Ele está pronto para nos receber e nos trazer para perto dEle, em todo o tempo. Muitas vezes a gente fica aquém, fica vivendo como alguém que não merece, e de fato nós não merecemos. Lembra que quando o filho pródigo pecou e saiu e gastou todo o dinheiro do pai, ele se arrepende e volta, e no caminho ele pensa assim: eu vou chegar para meu pai e falar assim, pai, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas quando ele está chegando perto da sua casa, o pai está esperando ele voltar. E o texto diz que o pai sai correndo em direção ao seu filho e o abraça, o beija. E não só isso, ele chama os seus servos e faz com que troquem as vestes, coloquem nele um anel, sandálias. Ou seja, ele é imediatamente colocado de novo na sua posição de filho. Mesmo tendo pecado, mesmo sujo, fedido, o pai o traz de volta, o beija, o abraça. E muitas vezes a gente acha que a gente precisa se limpar antes, que a gente precisa melhorar para poder voltar para o Senhor. Quando, na verdade, quem faz todo esse processo em nós é o próprio Pai. É o Pai quem nos traz, é o Pai quem nos limpa, é o Pai que nos purifica, é o Pai que nos alimenta. A gente não pode fazer isso sozinho, gente. Se você está longe do Senhor, achando que precisa melhorar para poder chegar no Senhor, você está perdendo tempo. E você não vai conseguir. Jesus falou: ninguém que não nascer de novo não pode entrar no reino. E o nascimento é algo que o Senhor faz em nós. Então, eu tenho que me achegar ao Senhor para que Ele possa me purificar e possa me limpar e possa me purificar para que eu possa ter comunhão e alegria e desfrutar da presença do Senhor. 1 João 3:1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Você sabia que no Velho Testamento não existe nenhuma menção de Deus sendo um Deus que é Pai? Pessoal. Deus é colocado como o Pai da nação de Israel. Mas Jesus nos apresenta um Deus que é o nosso Pai. Nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. As pessoas para quem Jesus falava não tinham essa noção, não tinham esse conceito. Jesus é que trouxe essa realidade para aquelas pessoas. E nós hoje temos acesso a essa verdade. Nós somos filhos. Filhos enxertados na família do Senhor. Amados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O Senhor fez isso por nós. Não porque a gente merece. A gente não merece mesmo, é verdade. Nós somos pecadores, pisamos na bola, mas o Senhor resolveu nos resgatar, nos trazer para perto dele. E hoje nós podemos entrar na casa do nosso Pai e desfrutar da sua segurança, da sua bondade, do seu amor, da sua graça, do seu cuidado. Sabe, talvez você não tenha um modelo muito bacana de pai. Talvez a maioria de nós não tenhamos, porque todos nós somos homens, pecadores, falhos, imperfeitos. Nós, como pais, tentamos fazer o melhor para os nossos filhos, mas a gente sabe que a gente vai errar. E talvez você projete um pouco dessa imagem para o Senhor. Mas eu quero te dizer o seguinte: Deus, Ele é perfeito. Ele é perfeito. Se você precisa de uma imagem de pai, olhe para o Senhor. É Ele que vai cuidar de você. Ele que vai fazer o que é melhor para você de uma maneira perfeita. Ele não volta atrás, Ele não erra, Ele não exagera na punição.
Ele não é um pai relapso. Ele não se atrasa. Ele não é egoísta. Quantas das vezes nós somos egoístas como pais? Deus nos ama. E Ele quer que você o enxergue hoje como o Pai perfeito, aquele que pode suprir cada uma das suas necessidades espirituais, emocionais, as carências afetivas que a gente tem. O Senhor pode suprir isso e pode curar o nosso coração de toda ferida, toda decepção que tivemos, todo abuso que sofremos, toda tristeza, toda ausência. O Senhor quer curar a nossa vida hoje. Ele é o nosso Pai. Ele nos ama. Ele se deu por nós. E temos acesso à sua presença, gente. Não há nada que possa nos separar do amor do Senhor. Nada. Nenhum pecado, nenhuma atitude. A única coisa que pode nos separar do amor do Senhor é a nossa rebeldia. Veja que é o Senhor quem nos faz nascer de novo. Mas o novo nascimento está condicionado a nós o recebermos. A única coisa que eu preciso fazer é crer. É crer no Senhor. É recebê-lo. É falar, Senhor, eu reconheço que o Senhor é Senhor da minha vida. Que o Senhor é o Salvador. Que por mim mesmo eu não posso, mas que o Senhor pode fazer. No momento em que nós fazemos isso, o amor do nosso Pai enche o nosso coração, enche a nossa vida e quebra toda a cadeia, toda a amargura. Eu sei que tem gente aqui que está amargurada, que tem mágoas com o pai, que tem dificuldade de relacionamento com o pai, ou está decepcionado, ou tinha expectativas que não foram alcançadas. Mas o Senhor é aquele que pode transformar tudo isso. Ele não vai fazer você ter amnésia, se esquecer. Não. Mas Ele vai encher cada área da sua vida, de modo que você possa desfrutar do amor do nosso Pai. Você consegue imaginar o Senhor te amando como Pai? Te reconhecendo? Te falando assim, bem bonito, você fez bem, você acertou, eu te amo, você é perfeito, você é abençoado, eu te abençoo. A palavra de Deus para você é essa, eu te abençoo, eu falo bem de você, eu te prospero, eu te dirijo. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida hoje.